ó Deus de amor, oh inefável, tão incomparável, de plena salvação, eterna redenção, o sol divino brilha em seu caminho, iluminando o meu coração. Oh, quando eu fiel adoro, é minha vida, meu Redentor, o Rei da glória, veio salvar-me e revelar-me, ó Deus de amor. Vamos orar a esse Deus de amor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Cada um agora fale com Deus da maneira que você sabe falar. Fale com Ele. E o meu conselho é que seja humilde, seja respeitoso, sem exigência, seja grata. Você terá muito mais proveito. Querido Jesus, é no Teu nome que estamos reunidos nesta noite. Primeiramente, agradecidos estamos por esta eterna obra de salvação que o Senhor realizou para com a humanidade e aqueles que aceitaram ela, como nós que aceitamos. Estamos agora agradecendo o Senhor, estamos confiados nela, descansados nela, de que aquele que prometeu é fiel em cumprir. Pai bendito, perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. Abençoa-nos aqui em Bauru e as demais igrejas conosco através da internet, também os familiares. Pedimos em Teu nome, agradecemos. Amém. Uma boa noite em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos vocês aqui presentes, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Queremos lembrar que amanhã é quinta-feira e nós estaremos em culto de Santa Ceia em Botucatu. Essa semana é a semana da ceia, né? Sexta-feira, ceia em Agudos. Se você perdeu a ceia, né? Então você tem aonde ir, né? Tem. A pessoa vai desrespeitando, né?
Você pensa que essa maneira da pessoa se ausentar da igreja sem dar satisfação, numa ceia, você pensa que isso não é desrespeitoso? Você sabe que desrespeito traz desrespeito. Incredulidade traz incredulidade. E o alvo do inimigo é nos arrastar novamente para o mundo ou para dentro de uma denominação. Mas isso não acontece do dia para a noite, é aos poucos. A árvore vai inclinando, ela cai para aquilo. Então, sexta-feira é ceia aqui em Agudos, e sábado é ceia em Ourinhos, e domingo escola dominical em Óleo, e domingo é Santa Ceia aqui em Bauru. Então nós estamos mudando o dia da ceia aqui em Bauru. Era no segundo domingo e agora é no primeiro domingo. E na cidade de Óleo será no segundo domingo do mês. Então, estamos convidando vocês para se fazer presente. A ceia é um momento que você tem de comunhão. Não te salva, mas te traz um benefício, desde que seja certa, né? Lá no Velho Testamento, se o Senhor dissesse para alguém assim: olha, se você fez tal pecado, traz 2 rolinhas, uma pomba. Ah, mas não tem pomba, pode levar uma galinha? Não, galinha não funciona. Você fez tal tipo de erro, traz um cordeiro. Ah, não tem cordeiro, mas tem um cachorro. Não, é cordeiro. Então tudo isso na Bíblia tem significado. Por isso que a ceia era chamada de festa dos pães ázimos. Sabe o que é um pão ázimo? Só água e farinha, sem fermento. Santa Ceia com pão fermentado não tem significado nenhum. É pão ázimo e vinho, não suco de uva. Porque o vinho, ele tem uma representação bíblica. O sangue de Jesus Cristo e o estímulo da revelação. Quando nosso pai, na fé, Abraão encontrou-se com Melquisedeque. Melquisedeque serviu-lhe a ceia, pão e vinho. Como nós temos falado a cultos anteriores, Gálatas 3. Ficou muito sobressalente isto. Gálatas 3. Abra sua Bíblia só um pouquinho, quero voltar nisso aqui. Nós falamos em cultos passados. Gálatas 3, né? Me veio em memória isto, que tudo que Deus faz, pede, exige ter um significado. Se é pau, se é pedra. O título da leitura de Gálatas 3, não vamos ler o capítulo inteiro não. Você pode meditar na sua casa. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Mas vamos ver aqui o 14, versículo 14. Quem somos nós? A nossa linhagem espiritual. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, pela fé, não pelas obras. É claro que existem obras, mas você não é salvo por obras. Obras é
coisa de quem é salvo. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, 2 pontos, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, é a posteridade. E a tua posteridade. Quem que é a posteridade de Abraão? Quem que era o filho da promessa de Abraão? E a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anterior confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Uma promessa foi dada a Abraão, 430 anos depois veio a lei com Moisés. E a lei não invalidou a promessa. Foi dado por um motivo. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Isso quer dizer, de graça. Foi nisso que Abraão viveu, na era da graça. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade. E quem é a posteridade? Cristo. Então, quando ele veio, foi abolido. Até a posteridade. Foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos da mão de um medianeiro. Quem é? Jesus Cristo. Ora, um medianeiro não é de um só, mas é um, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, que a lei não salva ninguém, só tem pena. Para que a promessa pela fé de Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados, está vendo? Teve um objetivo, debaixo da lei, antes que a fé viesse. E encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, de proteção, por um tempo, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, debaixo da lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E quem é Cristo Jesus? Posteridade de Abraão, espiritual, semente espiritual. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, agora não é batismo nas águas não, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Como nós vimos, não conforme a lei. Seus preceitos, suas leis. Então hoje, não precisa mais de cordeirinho, de pombinha, dos rituais judaicos. Não precisa mais. Cristo, estou só lendo Gálatas 3. Procure as concordâncias, que esse assunto fica riquíssimo. E deixe o Espírito falar no seu coração. Então é isto que Deus exige. A ceia tem um significado. Por que não pode ser pão fermentado? Porque fermento na Bíblia representa pecado. E ele não tinha pecado. Puxou sobre si os nossos. Sim. Então quando você vem até a frente, come do pão, bebe do vinho, lava os pés dos santos, você está dizendo para o seu sacerdote e para a sua igreja, você está em comunhão com Deus. Com Deus e só com Deus. Você não pode ser como Eva, ter comunhão com Deus e com a serpente ao mesmo tempo, que não vai dar boa coisa. O Espírito Santo é sensível. Então a ceia será neste domingo. Agora, dia 9 é o feriado de carnaval, né? Nós vamos aproveitar, como nos aproveitado em anos anteriores, teremos aquele evento nosso, ali na cidade de Óleo, dia todo. Domingo pela manhã, trabalho com as crianças, também com a mocidade, mais voltado para a mocidade, e almoço, todos nós juntos. Depois nós vamos para o sítio lá para um momento de lazer, né? Todos vocês estão convidados, irmãos, crianças de meia idade, idade avançada, estão convidados para estar conosco. É muito bom termos esses companheiros. O melhor companheiro que tem é entre a família. Primeiro, a família de Deus. Você sabia por uma das condições de Abraão ser abençoado? O Senhor falou para ele: a parte da tua parentela. A parte da tua parentela. Falou isso para o nosso pai. Se somos filhos de Abraão, o recado continua: aparta-te da tua parentela. Então será estudado com os jovens aquela mensagem, um super sinal, super sentido. Está na página na internet, muitos têm em forma de livros, temos aqui. Vai ser trabalhado nesse assunto. Então, todos vocês devem estar e participar, né? Muito bom. É um momento, né? Estamos abrindo a oportunidade para você ter este companheirismo, né? Eu creio que vai ser tudo muito bom, tudo muito maravilhoso. Amém? Deus abençoe esse casal que nos visita esta noite, né? Convidado do Moilário. Me deram o nome deles num papel aqui, mas eu acho que eu perdi o papel pelo caminho, né? É irmão Felipe, Grace. Isso. Fica de pé, por gentileza. De pé. Aí que está. São dois irmãos, né? Deus abençoe. São bem-vindos, viu? Obrigado. Pode sentar. Deus abençoe as igrejas conosco através da internet. A igreja que está lá em Ourinhos, em Agudos, Lençóis Paulista e Óleo. E lá em Jaú, irmão João Moreira Marromilda, lá em Pardinho, né? Pardinho para frente de Botucatu. Josafá, irmã Terezinha, em Jaú, novamente, irmão Ayrton Moreira. Aqui em Bauru, irmão Francisco Vieira Ferreira. Em Botucatu, irmão Paulo e irmã Zoraide. Lá em Pardinho, novamente, a Mandina. Aqui em Bauru, irmã Abigail. Lá em Birarema, né? Para frente de Ourinhos. E no Bracis, irmão Douglas, irmã Raquel e a pequena Ana Maria. Lá em Avaré, irmão Josias e família. Lá em Piraju, né? Lá divisa do Paraná, irmã Terezinha Schneider. Em São Manuel, irmão José Ferreira e família. Em Avaré, novamente, irmão Valdir, irmã Senise. Em Botucatu, novamente, irmão Wilson Sartori e família. E irmã Noemi também em Botucatu. E lá em São Paulo, né? A minha esposa, né? Irmã Marisa Teixeira, filha, Priscila, Fábio Genro e a netinha, né? A Helena
Pequena Helena, né? Já tem mais um ouvinte lá, né? Deus abençoe vocês aí, viu? E lá em Ourinhos, chamam Kelly e o Isaac. Deus abençoe vocês aí. Mateus, Elisângela em Botucatu e também a Márcia em Botucatu. Deus abençoe a todos vocês. Agora nós vamos colocar de pé para lermos a Bíblia. Respeito à palavra. Nós estamos falando neste assunto, Paulo, prisioneiro de Cristo, um prisioneiro. Eu quero fazer a leitura oficial, Filipenses 1. Filipenses 1. Filipenses, eu disse? Filemon. Eu tenho tanto papelzinho marcado aqui, e quando começa a virar, fica até difícil, né? Aí vira um monte para lá, vira um monte para cá, e vira outro monte para lá. Vamos ver aqui. Estava marcado. Olha aí. Quanto papelzinho caindo. Filemon, parte A do versículo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Amém? Assentai-vos. Deus abençoe sua palavra. E eu quero ainda acrescentar uma escritura. Você pode abrir agora Isaías 40, porque vai caminhar um assunto junto com o outro. Isaías 40. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, esse é o destaque. Os que esperam no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Forças. Eu sabia que como seres humanos nós temos que ter forças, né? Se você levantar de manhã e ficar sem se alimentar, né? A menos que você esteja em jejum, as suas forças ficam diferentes. Dia seguinte você não se alimenta, fica diferente. Se você carregava 20 quilos, começa a não carregar mais 20. Fica fácil para te segurar, para te empurrar, para te derrubar. Então o corpo físico precisa de alimento para gerar força. E o corpo espiritual precisa de alimento para ter força. Uma pessoa que é arrastada da mensagem para uma denominação é uma alma sem alimento, fraca. Não esperou no Senhor. Então a força não foi renovada. Então é como uma bateria. Falei ontem em Santa Cruz do Rio Pardo. Nosso corpo físico precisa de comida. Então no Brasil é comum, né? Arroz e feijão. Batata, mandioca, e aí vai, né? Frango, carne, massa. Não estou dando aula de culinária aqui não, tá? Mas estou dizendo que o corpo precisa de água, alimento. Agora o corpo espiritual precisa também. Sua alma. Só que a sua alma, o seu corpo espiritual, só precisa de um alimento. Ela só come pão. Só pão. Que pão? Aquele pão que Jesus disse: eu sou o pão vivo descido do céu, que é a sua palavra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas
como águias. Você viu que agora vem de novo outro simbolismo? Águias. Correrão e não se cansarão. Tem alguém cansado de servir a Deus aí? Pastor, estou cansado, estou desanimado. Eu vou dar um tempo. Quando você dá um tempo para Deus, você arruma um tempo para o diabo. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Uma das coisas que mais me impressiona nesta mensagem que nós pregamos, da qual eu já estou nela carregando esta mensagem indo para 35 anos, como ministro, indo para 26 anos. O que mais me impressiona é o mover de Deus nas vidas das pessoas. Não é tanto cura divina, não. É o mover de Deus na vida das pessoas. Como é que Deus trata com as pessoas? É isto que me impressiona. Agora, o que me decepciona é ver pessoas que depois de caminhar tanto tempo nessa mensagem, ser batizado nesse nome, comer do pão, beber no vinho, lavar os pés dos santos e voltar para uma denominação. Melhor seria voltar para o mundo. Deus vai tratar você como diferente. Ninguém volta para uma denominação sem criticar a mensagem, sem criticar irmão, sem criticar pastor. Essa é a coisa que mais me decepciona. Pessoas que testificam da fraqueza de Deus. Quer passar um atestado para Deus de incapaz, insuficiente, impotente. Vai atrás de outros recursos. Mas com Paulo era diferente. Parágrafo 99. Paulo foi corretamente um prisioneiro, mas se você não entendeu o linguajar bíblico, você vai dizer, mas Cristo tinha uma gaiola, uma prisão. O linguajar é espiritual. Agora, para você entender Paulo e o prisioneiro, você tem que entender no natural que é um prisioneiro. Por que é preso? Quando está preso é sujeito a quê? A que limites? A que liberdade? O homem que é preso é privado da liberdade. Do ir, do vir, do fazer, do querer. Então, é aí que surge o questionamento dos não cristãos ou dos denominacionais para com os cristãos. Sua igreja pode isso? Sua igreja não pode aquilo? Sua igreja pode isso? Sua igreja não pode aquilo? Quando você está presa à palavra, ela dá para você a distância que você pode ir, vir, comprar, vender. Ele não estava fazendo nenhuma afirmação errada, Paulo, quando falou isto. Ele foi treinado pelo Espírito Santo, novamente, para esperar na palavra. Agora, ele tinha sido treinado de uma maneira, mas Deus o tinha treinado de outra maneira agora. É o que muitos não se sujeitam. Sai das denominações e as denominações não saem dele. Vocês já me ouviram falar que o que é um espírito denominacional, né? Que grude. Ele foi treinado pelo Espírito Santo para esperar no Senhor.
independente de quais fossem suas ambições. Agora, eu vou, pela ajuda do Espírito Santo, mostrar uma coisa, diz o profeta. Está vendo? Certo dia, Paulo e Silas, descendo a rua numa certa cidade onde eles estavam tendo um reavivamento, e uma mocinha possuída de demônio ficou seguindo-o, gritando atrás dele. E sem dúvida que Paulo sabia que tinha autoridade como apóstolo para repreender aquele espírito maligno para fora daquela mulher. Mas você notou? Ele esperou dia após dia, até que de repente o Espírito Santo lhe falou e disse: esta é a hora. Será que não tinha gente lá achando que ele estava demorando? Será que não tinha gente achando que ele não tinha mais autoridade? Sempre existem as duas classes: os que esperam no Senhor e os que atropelam o Senhor. Então foi o que ele disse: tu espírito imundo, sai dela. Está vendo? Ele sabia que devia esperar no Senhor. Irmãos, irmãs, vocês pela internet, você que não tem paciência, o 5º degrau da estatura de varão perfeito, segundo Pedro nos fala, é o degrau da paciência, é com Deus. Se você não aprende a esperar em Deus, automaticamente você está esperando o juízo, viu? Você escolhe, porque ele vai chegar. Você não espera em Deus, você não espera em Deus, você está esperando o juízo, e ele vai chegar. Então é melhor esperar em Deus, porque se você não espera em Deus, você está esperando o juízo. Esperei o juízo com paciência, e ele vai chegar. Melhor esperar com paciência no Senhor. E quando chega, a tua escolha determina o teu destino. O irmão escolheu casar com essa moça, escolheu casar com aquele moço, escolheu mudar para aquela cidade, escolheu fazer isso, escolheu fazer aquilo, escolheu fazer aquilo. Tudo bem, tua escolha determina o teu destino. Os anos passam, os anos passam, os anos passam. Escolhi sair desse trabalho e fazer aquele trabalho. Escolhi sair da cidade e mudar para a cidade. E os anos passam, os anos passam, os anos passam. Você chega no destino da tua escolha. Isso quer dizer a sua colheita. E agora, pastor, a coisa está ruim, a coisa está azeda. Mas irmão, lá atrás eu falei para você que você estava plantando limão, que você tinha que chupar limão depois. Você chegou no destino da tua escolha. Onde é que você está agora? Onde é que você está posicionado agora? Como é que está a sua fé? Como é que está o seu estandarte? Levantado, caído? E diz o profeta: é aí onde tantas pessoas hoje trazem vergonha à palavra. Elas saem com a ambição, envergonha a mensagem, que eles dizem crer nela. Quantos reavivamentos se tornaram sem efeito por causa de uma das coisas dessa? Porque o evangelista não espera para ver o que o Senhor tem a dizer. Alguns deles dizem: venha cá. E ele vai na mesma hora, porque a associação disse: vá. E o Espírito Santo diria algo diferente. Todavia, a ambição do homem em se tornar o presbítero do Estado, alguma coisa assim, um ancião, ou algo, um bispo, ou algo,
o arrastaria. É o homem fazendo do Evangelho de Jesus Cristo motivo de projeção pessoal e realização pessoal. E disse: você tem que ir. E todavia ele sabe que não é assim. O Espírito Santo dizendo: vá aqui, está vendo? Ele está sob o jugo da sua organização. Ele é prisioneiro da organização. Ministro que é empregado da igreja, que é CLT, que se aposenta, que faz isso e aquilo, ele é empregado da igreja. Ele é prisioneiro da igreja. Prisioneiro daquela família, porque não pode pregar isso. Prisioneiro daquela família, porque não pode falar aquilo. Mas se ele está sob o jugo de Cristo, quer dizer, prisioneiro de Cristo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ele está sob o jugo, um prisioneiro. Não faz nenhuma diferença o que qualquer um diga. É um metal que soa, é um símbolo que tine. Ele só ouve a voz de Deus e só fala quando ela sai. Ele não diz nada. Não é suficiente, meu irmão, minha irmã, eu te dar uma resposta educada para você, quando você perguntar: você vai, pastor? Diz: não vou, irmão. Se for, irmão, eu fui, irmão. Você não tem que perguntar porque fui, porque deixei de ir. O pastor está aqui para dirigir o rebanho, ou o rebanho está aqui para dirigir o pastor? Não é suficiente isso? Eu dizia para você: não fui, não tive direção para fazer isso, fazer aquilo, ir aqui, vir aqui, fazer isso, comprar aquilo, modificar isso. Não é o suficiente? Não faz nenhuma diferença o que qualquer um diga. Alguém diz: o irmão Jones, está falando um exemplo aqui, o irmão Roberts, ou algum outro, esses grandes homens em nossa terra hoje, como Tom Hick, Oral Roberts, já partiram para o Senhor. Osborne partiu para o Senhor. Um desses grandes evangelistas estava se referindo a pessoas que ele conhecia. Se alguém dissesse: ei, venha cá, Tommy, o irmão é um grande homem de Deus. Ou o Oral Roberts: venha cá, você é um grande homem de Deus. Eu tenho um tio que está deitado aqui, está todo atado, e ele está enfermo. Quero que o irmão venha. Eu creio que o irmão tem o poder para curá-lo. Está vendo? E talvez o Espírito Santo dissesse: agora não. Como é que fica o quadro? Direção não tem explicação. Unção, inspiração, não tem que dar satisfação. Mas ainda assim, pelo companheirismo desse homem, ele tem dever de ir com ele. Se não for, ele se torna um inimigo para esse homem. Aí fica preso nisso. O que vão falar se eu não for? Ou então, o que vão falar se eu for? Esse homem diz: bem, ele foi a tal e tal e curou aquela criança ou aquele menino. Eu sei que ele foi. E tenho sido seu amigo por anos. Veja, e ele se recusou a vir à minha casa. Mas se ele é constrangido pelo Espírito a não ir, melhor não ir, se está sujeito a Deus. Seu amigo ele ama, mas é melhor é que ele seja conduzido pelo Espírito Santo a ir ali, porque de qualquer forma, para nada servirá. Já vivenciei isso tantas vezes. O irmão me disse uma vez assim: pastor, o senhor vai orar por
uma parente minha no hospital. Falei, vou, já fiz isso muitas vezes. Ela sabe que eu estou indo? Não. Ela pediu para mim ir? E não pediu. Tem sentido, irmão, eu ir lá? As coisas têm que ter sentido, tem que ter firmeza, tem que ter responsabilidade, tem que ter fé, tem que ter clamor, tem que ser aquela convicção de Marta. Quando Jesus chegou, Marta não passou um sabão em Jesus, não, como diz o ditado. Não, foi respeitosa. O profeta disse, se você não pode respeitar o homem, respeita o ofício que está nele, porque isso aí é Deus. Mas Paulo simplesmente esperava pelo Espírito lhe dizer o que fazer. Esperei no Espírito, dizia. Ele foi certa noite pregando, ele saiu dali, ele viu um aleijado, e de repente o Espírito lhe falou, ele disse, vejo. Como? Da mesma maneira que ele viu que eles iam naufragar numa ilha, está vendo? Vejo que tens fé para ser curado. Põe-te de pé, Jesus Cristo te cura. Quando o irmão Branham estava numa fila de oração, e trouxeram para ele uma menina que tinha nascido sem os glóbulos oculares. Melhor dizendo, sem a bola do olho. Ela foi trazida na fila de oração. E o profeta, quando chegou até ele, disse, se assente aqui, queridinha. Não, vamos trocar o testemunho. Era a menina aleijada. Aleijada. Essa foi da aleijada. Veio com os aparelhinhos nas pernas, das pernas. Sabe aqueles ferros na perna? Chegou ali, o profeta falou para ela, senta aqui. O profeta viu que ela não tinha ainda o nível de fé para receber cura. Fica vendo o que está acontecendo. E ela sentou lá. E o profeta foi orando. E o profeta foi orando. Os sinais foram acontecendo. Sinais foram acontecendo. E sendo ele um profeta, conhecia o pensamento e intenções do coração das pessoas. E um dos seus auxiliares, que era um seu irmão carnal, o inimigo veio e falou na mente dele, olha, ele deixou a menina ali, porque o caso dela é muito sério, não tem como curá-la. Na hora ele captou o pensamento e falou, não é isso que você está pensando, não. Traga ela aqui. Ele chegou até a menininha, ela tinha uma caixinha na mão. Falou, o que é isso, filha? Ela falou, isso aqui é um par de sapato. Depois que Jesus me curar, vou calçá-lo. Ele disse para ele, tira os ferros da perna dela. E ele pegou na ponta do pé e disse, Jesus Cristo te cura. E a perna esticou que você escutava os ossos estralar. Jesus Cristo te cura. As pernas voltaram ao normal. Ela colocou o sapato e saiu andando. Agora, você se depara com um espírito incrédulo, arrogante, namorador com denominação, caluniador. Você acha que tem condição de Deus fazer alguma coisa com uma pessoa dessa? Não vai adiantar nada orar. Não vai adiantar nada visitar, não adianta nada ir lá. Só se for para orar para a pessoa se converter dos seus maus caminhos e voltar a Cristo. Tem que sair desse espírito denominacional. Esse espírito que Jesus Cristo é empregado, o Espírito Santo é empregado. Notem. Agora, você diz, irmão Brana, o irmão está condenando o que disse domingo acerca de ter estado esperando todo esse tempo.
Mas lembre-se, foi o Espírito Santo que falou comigo lá na estrada e disse: vou enviá-lo de volta entre os enfermos e aflitos. Está vendo? É obediência ao Espírito Santo. Certa vez o profeta tinha uma direção de Deus para ir num determinado lugar. E o homem que nasceu com a coluna de fogo no berço. E os ministros vieram, influenciaram a mente dele, ele foi para outro lugar. Ele recebeu um juízo, foi acometido de ameba, porque fez aquilo que o Senhor não tinha indicado. De que adianta você entrar no hospital? Esse modelo denominacional, entra numa porta, entra na outra, quer oração? Quer oração? Está precisando de oração aí? Abaixa a cabeça que eu vou orar. O que é isso? Isso não passa de um proselitismo, agradar a pessoa para levar para a igreja. As coisas têm que ser sim, tem sentido. A irmã me falou assim: pastor, tal irmã, pode ter certeza que ela esteja me ouvindo pela internet. Eu vim orar por mim no hospital e tal, assim, tinha a irmã tal, me ligaram e tal. E a irmã estava numa condição horrível, a mente horrível, tudo com a mente atrapalhada. Não sei o que ele tinha na cabeça, se eram os medicamentos, o que era, não sei. E de repente, eu entrei no hospital. Não deu 30 segundos, mais ou menos, que eu aproximei, entrei no quarto. Falou: pastor, não tem mais nada. Eu tinha um negócio assim, há uma questão de 1 minuto atrás. Não tem mais nada. Agora, se eu encontrasse lá uma irmã incrédula, brigando com o médico e enfermeiro para comer, para tomar remédio, você acha que tem terreno para o Espírito Santo trabalhar? Não tem isso, não existe isso. É perder tempo. Não funciona. Quando o irmão Bruno entrava no hospital, as enfermeiras falavam assim: alguém vai ter alta hoje. Ao respeito pelo ministério. Alguém vai ter alta. E porventura o Deus de William Branham é diferente do nosso? Assim como William Branham era sujeito àquele Deus, eu e vocês e nós também somos sujeitos a ele. Assim como teve críticos lá, haverão críticos hoje. Assim como houve pessoas respeitosas lá, existem pessoas respeitosas hoje. E esses que são beneficiados. Olha as suas vidas, olha a sequência das suas vidas, olha as suas famílias, olha os seus casamentos, olha os seus negócios, olha as frequências da igreja. Veja tudo isso. Veja no que está dando. Puxa a ficha. Aparta-te dos tais. Porque é uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Esse é o Santo. Eu disse, ele me disse, e essa é a obediência ao Espírito. Eu não fui até que ele me disse para fazê-lo. Estava esperando pelo assim diz o Senhor, até que recebi o Espírito do Senhor. Agora isso é diferente. Está vendo? Isso é diferente. Ele esperava pela palavra do Senhor. Ele era impelido pelo Espírito para fazer só o que Deus ordenava. Então ele se tornou um prisioneiro de Jesus Cristo. Você é prisioneiro de Jesus Cristo quando você faz o que a Bíblia te ensina a fazer. Você é prisioneiro de uma denominação quando você faz aquilo que ela manda você fazer. Então ele se tornou um prisioneiro de Jesus Cristo. Amigos, se ao menos pudesse nos tornar prisioneiros. A irmã é prisioneira de Jesus Cristo. Falei isso quarta-feira passada, né? E Jesus fala assim para você: irmã, você é prisioneira minha. Aqui nessa cela não entra tesoura para você cortar o cabelo, não. Aqui não entra tesoura. Cigarro, drogas, cachaça, bebida, não entra aqui não. Você é presa minha. Você é preso meu. É?
Amém? Vamos orar um pouco agora? Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você quer ajoelhar? Quer vir aqui ao altar? Está à sua disposição. Agora é a hora de você suplicar. Tem alguma coisa te arrastando? Seja forte. Aqueles que esperam no Senhor, o que diz a palavra? Renovarão as suas forças. E essa força que você precisa para vencer todo o mal, todo mundo, toda a incredulidade. Tudo entregarei. Fica à vontade. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Senhor Jesus Cristo, esse hino nós cantamos na hora do batismo. Como teremos batismo também na terça-feira de feriado, há 4 pessoas para ser batizadas. Você está lembrado quando cantamos esse hino para você? Você lembra? Quando você me procurou e nós assentamos, e eu te perguntei: você está disposto, irmão, irmã, a deixar o mundo, o sistema religioso, e tomar essa mensagem para te guiar? Sim, pastor, estou decidido, já sofri muito lá. E você caminhou, você foi ministrado, ministrada, você chegou até a beira do rio, do tanque, e nós cantamos isso para você. Você lembra? Tudo deixarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo deixarei. Você ouviu? Tudo deixarei. Quanto tempo faz? 5, 10, 20, 30 anos. E agora? Será que você não voltou a buscar o que você deixou? Senhor Jesus Cristo, nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com o Senhor. Não viemos aqui para ver um homem, mas para ouvir a palavra. Se estamos seguindo um homem, este é Jesus Cristo. E segui-lo, conhecê-lo é vida. Pai bendito, perdoe os nossos erros, as nossas falhas. Teremos uma ceia pela frente aqui no domingo. Arrependa dos seus erros, das suas falhas. Se você fez alguma coisa, se você praticou alguma coisa, se você foi a algum lugar, se você comprou, vendeu, não importa, tocou, olhou, falou alguma coisa, que agora você teve a consciência de que você entristeceu o Espírito Santo. E você viu isso. Se você viu isso, foi o Espírito Santo que te mostrou. Porque o diabo nunca vai mostrar o seu erro e mostrar a saída para você. O diabo quer que você continue no erro, se justificando, foi por causa disso, foi por causa daquilo, mas não tem justificativa. Esse é o Espírito Santo. Simplesmente arrependa-te, peça perdão a Deus, levante sua cabeça, olhe para o alto e vamos em frente, caminhando para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, cure cada pessoa enferma nessa noite, liberte cada pessoa oprimida nesta noite, converta cada pessoa a Jesus Cristo nessa noite. Não é converter a uma igreja, são tantas milhares de igrejas,
todas dizendo que estão seguindo Jesus e todas são diferentes, os caminhos são diferentes. Converta as pessoas ao cristianismo. E converter-se ao cristianismo é nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus e viver a Bíblia Sagrada, aceitar a Bíblia Sagrada, aceitar os seus servos, apóstolos e profetas, aonde a Bíblia, ou aqueles que a Bíblia diz que eles seriam enviados, aqueles que vieram, e aceitar os enviados de Deus é aceitar Deus. Não pensa você que virar as costas para uma igreja, para um povo de Deus, para um servo de Deus, é menos do que virar as costas para Deus, porque Deus é Espírito, Ele está sendo manifestado através de nós. Senhor Jesus, esforça a nossa incredulidade, tira todo o espírito errado nesta hora, ilumine a nossa vida, a nossa mente, tira todo o medo, toda a insegurança e limpa tudo com o seu sangue. Nós pedimos nesse precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ficamos de pé, te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti, te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem com pão da vida, com pão da vida. Que as nossas almas se alimentem com pão da vida, que é Jesus. Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor nos abençoou, leva-nos agora abençoado para os nossos lares, nos dê um bom descanso, e a semana pela frente, tudo está entregue em suas mãos, o trabalho, estudo, os negócios, afazeres, viagens, tudo está em suas mãos. Nos guarda, nos protege, nos livra de todos os males. Pedimos em teu nome e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Vire para o seu irmão, sua irmã, cumprimente. Deus abençoe. Deus abençoe vocês também, ainda através da internet. Aí em Pardinho ainda, irmã Marina. Aqui em Bauru, irmã Isabel Santana. Em Ourinhos, irmão Wesley Faber. Em Botucatu, irmão Alexandre Sartori e família. E em Ibirarema, irmã Débora e irmã Michele, né? Deus abençoe a todos vocês.